Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre a esfera de Rio. E esse assunto ele surge quando a gente se pergunta por que a Lua orbita a Terra e não o Sol. Mas antes de seguirmos adiante, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho para que ele possa te enviar notificações de novos vídeos. Ao final do vídeo, se você gostar, também não se esqueça de deixar o seu like. Este é um canal de ciência e espiritualidade dedicado à regeneração da humanidade e do nosso planeta Terra. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, é a perguntinha que está na tela aí. Por que a Lua orbita a Terra e não o Sol? Para analisar essa situação, a gente vai tratar o problema sobre duas hipóteses. Uma hipótese onde a Lua está mais próxima do Sol, para analisarmos a força gravitacional que o Sol exerce na Lua, estando a Lua numa posição mais próxima do Sol. E, no segundo momento, quando a Lua está mais distante do Sol, ou seja, vamos analisar a força gravitacional que o Sol exerce na Lua quando ela está mais distante do Sol. Então, na primeira situação, quando a Lua está mais próxima do Sol, ela vai ocorrer quando? Quando a Terra estiver no periélio, ou seja, que é o ponto mais próximo do Sol, e a Lua estiver no apogeu, ou seja, o apogeu é nada mais do que o ponto mais distante da Lua em relação à Terra, né? Lembra que a gente tem, na órbita de um planeta, você tem os pontos de periélio e afélio. Isso porque a órbita ela não é circular, ela é elíptica, né? Então, o periélio é o ponto mais próximo, o mesmo vale para os satélites naturais, enfim. No caso da Lua, nós chamamos de ponto mais próximo o perigeu e o ponto mais distante o apogeu. Então, essa situação é a situação mais na qual a Lua ela se encontra mais próxima do Sol, ou seja, quando a Terra está no seu periélio e a Lua no seu apogeu. A gente sabe que a distância, o periélio, no caso da Terra para o Sol, né, o ponto mais próximo da Terra em relação ao Sol, ou seja, o periélio, são 147 milhões e 95 mil quilômetros, e que o apogeu da Lua são 405.400 quilômetros. Tá? E aí é muito fácil, a gente determina agora a distância de centro a centro, né, da Terra, da Lua em relação ao Sol, ou seja, o ponto que ela fica mais próxima do Sol. Isso equivale a 146.689.600 quilômetros. Então vamos calcular a força gravitacional que o Sol exerce na Lua em ambas essas situações, né? No caso aqui, estamos fazendo agora primeiro com relação à Lua mais próxima do Sol. A força gravitacional está representada por esse vetor em vermelho. Essa força gravitacional ela tem o mesmo valor em módulo, né? Tanto atuando na Terra, no Sol quanto na Lua, por causa da lei da ação e reação. E a gente sabe que a força gravitacional ela equivale a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa do Sol, no caso, né, vezes a massa da Lua, dividido pela distância entre ambos ao quadrado. Lembrando, mais uma vez, que a distância é de centro a centro. Tá? E também tem a força gravitacional que a Terra exerce na Lua e vice-versa, que é a mesma equação, só trocando as massas, no caso a massa da Terra e a massa da Lua, certo? Que é o azulzinho que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Então vamos agora calcular qual é a força gravitacional que o Sol exerce na Lua, que é o equivalente ao quê? É o 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que é o G, constante gravitacional, vezes a massa do Sol, que é 1,99 vezes 10 elevado a 30 kg, vezes a massa da Lua, que é 7,34 vezes 10 elevado a 22 kg, e vou dividir pela distância ao quadrado entre o Sol e a Lua. No caso, sempre lembrando que é de centro a centro. E essa distância aí que foi dada, ela está em quilômetros. A gente tem que passá-la para metros, porque metros é a unidade de medida do sistema internacional. Se a gente está trabalhando com as unidades da constante gravitacional G, que é dada em metros, né, a massa dada em quilogramos, a gente tem que trabalhar com as distâncias em metros. E a distância é essa daí, 146.689.600.000 metros, elevado ao quadrado. Fazendo essas continhas no Excel, numa calculadora, a gente vai chegar à conclusão que a força gravitacional do Sol na Lua equivale a 4,53 vezes 10 elevado a 20 newtons, certo? Vamos fazer a mesma coisa agora para a força gravitacional que a Terra exerce na Lua, que é o FGTL. Né? Mesma coisa, a constante gravitacional não muda, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, massa da Terra 5,97 vezes 10 elevado a 24, massa da Lua 7,34 vezes 10 elevado a 22, dividido pela distância ao quadrado. Distância de centro a centro na Terra da Lua nessa configuração são 405.400.000 metros. Fazendo as continhas, chegaremos à conclusão que a força gravitacional da Terra na Lua equivale, nessa configuração, né, a 1,78 vezes 10 elevado a 20 newtons. E aí, vamos dividir uma pela outra, né, a gente vai chegar à conclusão que a força gravitacional que o Sol, nessa configuração, quando a Lua está no seu apogeu e a Terra no periélio, ela é 2,6 vezes maior do que a força gravitacional que a Terra exerce na Lua.
Então daí já de cara a gente já chega à conclusão. Poxa, se a força gravitacional que o Sol exerce nessa posição é maior, 2,6 vezes maior do que a Terra exerce na Lua, então, olha, por que a Lua orbita a Terra e não o Sol, né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para uma outra situação, o ponto onde a Lua vai se encontrar mais distante do Sol ao longo de toda a sua órbita em torno da Terra. Esse ponto ele vai ser onde a Terra estiver no afélio, ou seja, que é o ponto mais distante da Terra em relação ao Sol, e a Lua estiver no seu apogeu, ponto mais distante da Terra da Lua em relação à Terra. Esse ponto vai ser o ponto onde a Lua vai estar mais distante. Vamos fazer a mesma coisa, né? Calcular a força gravitacional que o Sol exerce na Lua nessa posição. Então a gente sabe que o apogeu da Terra são 152 milhões e 100 mil quilômetros, né? Perdão, o afélio no caso, né? O afélio da Terra, né? A distância máxima da Terra em relação ao Sol são 152 milhões e 100 mil quilômetros, e o apogeu da Lua, a gente já viu, 405.400 quilômetros, tá? A gente vai saber, vai descobrir então que a distância do Sol para a Lua nessas circunstâncias, nessa situação onde a Lua se encontra mais distante do Sol, é um mais o outro, né? Ou seja, 152.505.400 quilômetros. Vamos calcular as forças gravitacionais que o Sol exerce na Lua, esses vetores em vermelho, a mesma equação, massa do Sol, massa da Lua, G que é constante gravitacional, né? E também vamos calcular a força gravitacional que a Terra vai exercer na Lua, que são esses azuisinhos, esse vetor azulzinho. E a equação é a mesma, né? Só que só muda a massa. Em vez de ser massa do Sol, passa a ser massa da Terra, vezes massa da Lua. Vamos começar a calcular. Então a gente sabe que a força gravitacional do Sol na Lua, nessa situação, ela vai ser a constante gravitacional 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa do Sol, 1,99 vezes 10 a 30, vezes a massa da Lua, 7,34 vezes 10 a 22, dividido pela distância entre o Sol e a Lua ao quadrado. Distância de centro a centro, vamos converter quilômetros em metros também. Então seriam 152 bilhões, 505 milhões e 400 mil metros. Isso elevado ao quadrado. Fazendo essas continhas, 4,19 vezes 10 elevado a 20 newtons. Então essa é a força gravitacional que o Sol vai exercer na Lua na configuração onde a Terra vai estar no afélio e a Lua no apogeu. Ou seja, a distância do Sol para a Lua é a máxima possível, né? E agora vamos calcular a força gravitacional que a Terra exerce na Lua. Mesma coisa, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que é a constante gravitacional, vezes a massa da Terra, 5,97 vezes 10 elevado a 24 kg, vezes a massa da Lua, 7,34 vezes 10 elevado a 22 kg, divididos pela distância entre a Terra e a Lua ao quadrado, mas tem 100 metros, né? Ou seja, 405 milhões e 400 mil metros ao quadrado. Fazendo essas continhas, a força gravitacional que a Terra vai exercer na Lua é 1,78 vezes 10 elevado a 20 newtons. É igual à da anterior, né? Porque, afinal de contas, a Lua continua no apogeu. Dividindo um pelo outro, a força gravitacional de 4,19 vezes 10 a 20, que é a força gravitacional que o Sol exerce na Lua, nessa situação dividido pelo 1,78 vezes 10 a 20, a gente vai chegar à conclusão que nessa configuração, a Lua, a força gravitacional do Sol, ela é 2,4 vezes maior. Então, como vocês podem ver nessa animação, a gente sabe, nem precisava dessa animação aqui no caso, né? A Lua, ela orbita a Terra e não o Sol. Apesar da força gravitacional que o Sol exerce sobre a Lua, ela ser, no mínimo, igual a 2,4 vezes maior do que a força gravitacional que a Terra exerce na Lua, ou, na melhor das hipóteses, quando a Lua está mais próxima do Sol, ela é 2,6 vezes maior. E a gente se pergunta, e aí? Por que a Lua orbita a Terra e não o Sol? Para responder essa pergunta, William Hill vai apresentar a solução para a gente, tá? E William Hill, na verdade, ele foi um astrônomo e matemático americano, e ele viveu lá entre os anos 1838 e 1914. O William Hill, ele trabalhou de forma independente, e em grande parte do tempo ele ficou isolado da comunidade científica. Mas mesmo com essa distância dele da comunidade científica e esse isolamento, ele fez grandes contribuições para a mecânica celeste. E uma delas foi essa, né? E ele definiu, né, uma delas, né, no caso essa, foi responder essa pergunta, por que a Lua orbita a Terra e não o Sol? E ele definiu uma coisa chamada de esfera de Hill, que na verdade a gente pode interpretar a esfera de Hill da seguinte forma. Para ser retida por um planeta, uma Lua deve ter uma órbita que esteja dentro da esfera de Hill do planeta. Ou seja, qualquer Lua para orbitar seu planeta, ela tem que estar dentro dessa esfera, né, dessa esfera de Hill que a gente vai ver daqui para frente daqui a pouco. Tá? Se ela estiver fora dessa esfera de Hill, ela não vai mais orbitar
o planeta. Essa Lua não vai orbitar o planeta, ela vai orbitar o Sol. E aí ela vai ser um planeta não, um asteroide, seja lá o que for, né? Mas a condição básica para que, dentro do conceito de esfera de Hill, é que a Lua, para orbitar o planeta, ela vai ter que estar dentro dessa órbita, né? No caso do raio dessa esfera de Hill. Tá? Uma outra forma da gente definir a esfera de Hill é dizer que ela se aproxima da esfera de influência gravitacional de um corpo menor diante da perturbação de um corpo mais massivo, que nada mais é que o exemplo que a gente está discutindo aqui, tá vendo? Que é, no caso, o corpo maior, né? Com um corpo mais massivo é o Sol. Então a gente tem lá o Sol, ele influenciando gravitacionalmente a Lua, tá? O William Hill, eu não vou demonstrar essa equação, tá? É um pouco complicada, porque requer alguns recursos matemáticos bastante avançados, e não é o escopo aqui desse trabalho nosso a gente fazer a demonstração de como que ele chegou no resultado dessa equação. Mas ele definiu e ele calculou esse RH que a gente chama de raio da esfera de Hill, que nada mais é do que o A. Esse A é o semi-eixo maior da órbita do planeta, vezes 1 menos E, esse E é a excentricidade da órbita dos planetas, vezes a raiz cúbica de M minúsculo, que é a massa do planeta, dividido por 3 vezes o M maiúsculo, que é a massa da estrela. Então, a gente vai, com essa equação, o que ela diz pra gente? Que a gente vai calcular esse raio da esfera de Hill, que é o RH. Tá? Tudo que tiver dentro desse raio, né, ao invés de orbitar a estrela, orbitar o Sol, vai orbitar o planeta, e vai ser uma lua desse planeta. Tá? Então, vamos calcular a esfera de Hill da Terra, do planeta Terra, para ver se realmente a Lua está dentro desse raio, ela está dentro dessa esfera. Né? Vamos lá. A equação vocês já viram, né? O A, vamos pegar aí o semi-eixo maior da Terra, são 149 bilhões, 598 milhões e 23 mil o quê? Metros. Lembrando, sempre trabalhando com a unidade do sistema internacional, no caso metros. Né? Vezes 1 menos a excentricidade da Terra, que é o 0,00167086, vezes a raiz cúbica da massa da Terra, que é o M minúsculo, que equivale a 5,97 vezes 10 elevado a 24, dividido por 3 vezes a massa do Sol, que é 1,99 vezes 10 elevado a 30. Tá? Com isso, a gente vai desenvolvendo, né? Então, o 1 menos 1 menos a excentricidade da Terra multiplicado pelo semi-eixo maior vai dar os 149 bilhões, 348 milhões, 65 mil e 647 metros. E aí multiplica pelo radical da raiz cúbica, que eu não mexi até agora. E aí, jogando isso numa calculadora, a gente vai chegar à conclusão de que esse valor do radical da raiz cúbica, ele equivale a 0,01, e o raio da esfera de Hill para a Terra, ele é próximo aí a 1,5 milhão de quilômetros. Ou seja, a gente pode dizer também que o raio da esfera de Hill é 1%, né? Ou seja, 0,01, né? Da distância do semi-eixo maior da Terra em relação ao Sol. Né? Então, e como a resposta é 1,5 milhão de quilômetros, eu posso perfeitamente dizer que tudo que tiver dentro desse raio de 1,5 milhão de quilômetros, como vocês podem ver nessa animação, no caso a Lua ela está aí arredondando a 385 mil quilômetros, ela está confortavelmente dentro da esfera de Hill do planeta Terra. E aí qualquer objeto que esteja dentro dessa esfera, ele vai sim orbitar a Terra e não a Lua. Tá legal? A gente vai ver algumas exceções ali para frente, mas basicamente o conceito da esfera de Hill é esse. Tá? E aí vamos agora sim, para a gente finalizar, vamos ver qual seria a esfera de Hill, né? Qual é a esfera de Hill dos planetas que possuem Lua no Sistema Solar. Então a gente já viu que a Terra, a esfera de Hill da Terra é de 1,5 milhão de quilômetros, tendo só o único satélite que é a Lua, né? Que está a 385 mil quilômetros de distância de nós. A lua mais externa de Marte é a lua Deimos, que vocês estão vendo aí. Então, ela só foi descoberta em 1877, ela é uma lua bastante irregular no seu formato, né? Ela tem, suas dimensões são 15 km por 12,2 km por 11 km, então vocês percebam que ela não é esférica, né? Ela lembra uma pedra, né? Um asteroide. E essa lua Deimos, ela está a 23.460 km do centro de Marte. E a esfera de Hill, fazendo aquelas quantias anteriores de Marte, é de 980 mil quilômetros, ou seja, a lua mais externa de Marte está muito confortavelmente instalada dentro da órbita do planeta vermelho. Tá? Júpiter também tem uma lua
né, que é a mais externa dele, que se chama Lua Sinop, que é aí que vocês estão vendo na foto. Ela foi descoberta em 1914. É uma lua muito pequena, só com 35 km de diâmetro, mas está bem longe, está praticamente a 25 milhões de quilômetros do centro de Júpiter. E o raio da esfera de Rio do planeta Júpiter, fazendo as continhas que a gente já fez anteriores, né, é de 50 milhões e 500 mil quilômetros. Ou seja, a esfera de Rio para a Lua Sinop, ela está confortavelmente aí dentro da esfera de Rio do planeta Júpiter. A mesma coisa para a Lua Saturno, para a Lua 58, esse LVII aí de Saturno. A Lua mais externa de Saturno é essa Lua, ela só foi descoberta em 2019, ela é muito pequena, ela tem 4 km de diâmetro, e ela está a 26 milhões e 700 mil quilômetros de distância de Saturno, do centro de Saturno no caso, né? E a esfera de Rio de Saturno são 61 milhões e 700 mil quilômetros. Ou seja, essa Lua, mesmo a Lua mais externa de Saturno, também está confortavelmente aí dentro da esfera de Rio do planeta Saturno. E não podia ser diferente, né? Fazendo as mesmas contas para o planeta Urano, que tem a sua lua mais externa, que é a Lua Ferdinand, que também está confortavelmente aí dentro da esfera de Rio do planeta Urano, que são 67 milhões de quilômetros, e a Lua Ferdinand, que só foi descoberta em 2001, também é uma lua muito pequena, com 12 quilômetros de diâmetro, ela está a 20 milhões e 430 mil quilômetros no centro de Urano, bem encaixada também dentro da esfera de Rio do planeta Urano. O planeta Netuno, ele tem uma curiosidade que ele tem a maior esfera de Rio aqui do Sistema Solar. São 115 milhões de quilômetros. Isso se dá pelo fato de que ele está muito longe do Sol. Muito, muito, muito longe do Sol. Então a influência gravitacional, até mesmo em Urano, perde intensidade, porque ele está muito distante, né? Mas a gente ainda tem lá uma lua, né? O planeta tem uma lua mais externa chamada a Lua Neso, que foi descoberta em 2002, tem 60 quilômetros de diâmetro, e ela está aí a praticamente 50 milhões de quilômetros do centro de Urano, novamente também bem confortável aí dentro da esfera de Rio do planeta Netuno. Tá falando Urano aqui, gente, mas perdão, é Netuno, tá? E aí, finalmente, a gente tem o planeta não Plutão, ele tem também uma lua, né? Não é a maior de todas, a maior é Caronte, a mais notável também, né? E Hidra é uma lua pequena, é uma lua também meio que irregular, com 51 km, 36 km, 31 km, vocês veem na foto aí, e ela só foi descoberta em 2005. Quem descobriu essa lua Hidra foi o telescópio espacial Hubble, tá? O raio da esfera de Rio de Plutão são 5 milhões e 700 mil quilômetros, e a Hidra, que é a lua mais externa de Plutão, também está muito confortável aí dentro da esfera de Rio de Plutão, com 64.738 quilômetros de distância. E aí a gente vê um resumozinho do percentual que a lua mais externa dos planetas, né, de cada planeta, está dentro da esfera de Rio do planeta. Ou seja, a Lua está a 26% do término da esfera de Rio, né, no caso da Terra. A Lua Deimos ela está a 2,4% do término, só a 2,4% de raio da esfera de Rio, ou seja, ela está muito confortável dentro da esfera de Rio do planeta Marte. A Lua Sinop está quase ali na metade do limite, está quase na metade da esfera de Rio, né, do planeta Júpiter, ou seja, ela está praticamente a 25 milhões de quilômetros, e o raio da esfera de Rio do planeta Júpiter são 50 milhões de quilômetros, arredondando. A Lua 58 de Saturno também está a 43% da esfera de Rio. A Lua Ferdinand de Urano ela está a 30% da esfera de Rio, né, do limite da esfera de Rio. A Lua Neso de Netuno está a 44% e a Lua Hidra está muito próxima do planeta Plutão, 1,1%. Né? E aí eu coloco um resumozinho para vocês entenderem um pouquinho melhor, verem, né, no caso, que a Lua mais distante do que a gente já descobriu até hoje, ela está praticamente na metade da esfera de Rio. E aí a gente pode se perguntar, poxa, será que não tem Lua além desse limite de 49%, como no caso de Júpiter? Será que a gente não vai encontrar nenhuma Lua orbitando um planeta aí a 55, 60, 70, 80, 90% do raio da esfera de Rio? Não, não vai, porque a esfera de Rio ela é apenas uma aproximação. E outras forças, como a pressão de radiação ou o efeito Yarkovsky, eu não vou explicar isso nesse vídeo, eles podem eventualmente perturbar um objeto para fora da esfera de Rio. Tá? E aí cálculos numéricos pouco mais detalhados, feitos em computador, com várias variáveis dentro, né, não são tão simplórios que nem a conta matemática da esfera de Rio, eles mostram que as órbitas na esfera de Rio, ou apenas dentro dela, não são estáveis a longo prazo, né? Parece que as órbitas estáveis dos satélites existem apenas dentro de metade ou de um terço do raio da esfera de Rio. Então, simulações em computador, com cálculos numéricos bem detalhados, já provaram que uma Lua ela só permanece dentro
em órbita do planeta quando ela está ali no limite de metade ou de 1/3 do raio da esfera de Rio. Então é por isso que Júpiter ali, a lua mais externa dele só está 49% do raio da esfera de Rio. E aí, em outras palavras, se Júpiter tivesse que capturar uma lua mais distante do que isso, né, ele provavelmente não conseguiria capturar, senão a gente já teria até descoberto ela. Legal? É isso aí, pessoal. Então a gente chega ao fim desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Isso ajuda a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas que tenham interesse nesse assunto. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. Muita paz e muita luz e até o próximo vídeo.